Pronto, o pessoal está chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, a gente vai estar hoje aqui mais num Vascular Connect. Queria dar as boas-vindas a todo mundo, dar alguns avisos aqui, né, sempre no nosso início. Primeiro, lembrando que isso aqui é uma reunião, né, essa é a nossa reunião online da Sociedade de Cirurgia Vascular Regional Bahia. Então, agradeço aqui mais uma vez ao nosso presidente, doutor Fabrício Mascarenhas, pelo convite para moderar essas sessões, e a toda a diretoria. E lembrando que a gente faz aqui a discussão, a gente sempre tem a apresentação do nosso convidado, né? Hoje a gente tem aqui o doutor Aldemar, professor Aldemar Araújo, e essa aula depois, né, ela fica gravada, então aqui mais alguns dias a gente vai estar disponibilizando aí para todo mundo, lembrar que o acesso é apenas pelo link, e também que aqui as perguntas, peço a quem quiser mandar alguma pergunta, que envie aqui no via chat, né? Pode ser no chat geral, pode ser aqui no chat pessoal, ou quem também, né, a maioria dos colegas tem o meu contato, às vezes preferem, ao invés de mandar no chat, mandar aqui no WhatsApp, então eu fico sempre aqui com o telefone à mão, para quem quiser mandar alguma pergunta, também pelo WhatsApp, fica fácil para a gente acessar e repassar, a gente sempre opta por não abrir os microfones, então peço a todos, né, a câmera fica a critério de cada um, mas os microfones geralmente a gente deixa fechado para que a discussão às vezes não se prolongue demais, né, com todo mundo podendo aí, às vezes a gente se perde um pouquinho no tempo para estar controlando o debate, se todo mundo tiver o seu áudio aberto, por isso a gente pede essa gentileza de preservar aí os áudios fechados, não só para não interromper e não atrapalhar na nossa gravação aqui durante a apresentação, mas também para que a gente não se prolongue, às vezes, muito no tempo. Bom, então eu queria, né, abrindo aqui a sessão de hoje, a gente vai estar falando nesse nosso Vascular Connect sobre inteligência artificial na vascular, pesquisa e prática clínica em convergência. Hoje a gente tem aqui o professor Aldemar Araújo, o doutor Aldemar, ele é de Maceió, ele é professor da disciplina de cirurgia vascular da Uncisal, lá em Maceió, Universidade Estadual de Ciências e Saúde de Alagoas. Aldemar foi um dos professores, né, da minha pós-graduação, do meu mestrado, então já conheço o Aldemar, um amigo já de um bom tempo, é um prazer muito grande te ter aqui, Aldemar, para poder abordar esse tema da gente, né? O Aldemar tem uma experiência muito grande aí com pesquisa clínica, com essa parte de publicação, de revisão de artigo. Então, o objetivo aqui dessa nossa apresentação, dessa nossa discussão hoje é que a gente possa unir, né, o que a gente pode ter aí de ferramentas para a prática clínica, não só para quem está fazendo pesquisa, para quem está envolvido aí na parte acadêmica, mas também no nosso dia a dia, né? Hoje a gente vê a inteligência artificial cada vez mais presente né, até na prática clínica nossa, é bem comum a gente ver entre os residentes, para quem tem contato aí com residentes, eles mais do que buscar no livro, eles buscam hoje, né, na internet as informações, então é importante que a gente oriente, né, o que é que pode estar sendo, como a gente triar essa informação para ver o que realmente pode estar sendo aí com uma relevância científica para nortear alguma conduta nossa ou não. Essa reunião nossa esse mês, né, a gente está fechando agora no final do mês, o nosso mês azul e vermelho, que é o mês da cirurgia vascular. Então, como eu comentei, Aldemar, pessoal, hoje a gente está dando presente, que essa sessão aqui, normalmente a gente faz uma sessão de discussão de alguma patologia, de algum tema, né, do tratamento, vamos chamar assim, envolvendo mais ali um problema do paciente, obviamente que a gente conduz, mas um problema mais do paciente. E hoje a gente trouxe uma sessão um pouco diferente, que é uma ferramenta aí para diretamente o profissional da vascular, né, ou da nossa área, poder estar utilizando no dia a dia da prática clínica. Então, entenda que você está aqui hoje não só como nosso convidado, mas também como esse presente aí da tua apresentação para os associados daqui da Bahia, que sem dúvida é o que a gente pode considerar, né? O Demar realmente tem experiência muito grande e com certeza vai agregar muito aqui para a gente. Bom, queria passar a palavra. Aldemar, bem-vindo. Vou passar a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração inicial. Na sequência, já fica à vontade para começar a tua apresentação aí. Ok. Boa noite. Agradeço, né, o Maurício por esse convite. E eu acho que esse convite é quando você falou sobre um presente, né? Então, na verdade, quem recebeu o presente, eu não sou o presente. Na verdade, o presente é exatamente as inteligências artificiais generativas, que nesses últimos quase 3 anos, né,
tem, na verdade, modificado o panorama completamente do que a gente está fazendo. Então, esse é talvez o maior desafio hoje, né? É, quando o Maurício já falou um pouco da minha trajetória, né? Então, eu desde estudante, envolvido com pesquisa, envolvido com inquietações e curiosidades de como gerar conhecimento, né? Aí depois, naturalmente, entrei na vascular por influência direta de um outro professor, né? Mas sempre tive essas duas vertentes, né? Uma a parte da cirurgia vascular e outra parte da pesquisa. E aí, parando para pensar, né? O que é que talvez foi o mais revolucionário nisso tudo, né? Então, eu ficava imaginando há muito tempo atrás, talvez o computador, talvez a internet, né? Mas a forma como a inteligência artificial entrou na nossa vida, né? Realmente mudou completamente a forma como eu faço pesquisa, né? E a forma como eu também estou lidando no dia a dia com os pacientes. E aí é exatamente numa discussão prévia lá com o Maurício, né? Quando ele me convidou, que eu disse, pô, seria um prazer poder falar um pouco dessa experiência. E aí, o que é que eu selecionei para vocês? Eu vou fazer uma apresentação formal. Essa apresentação formal vai ter uma parte conceitual muito curta, né? E depois já vou demonstrar o uso da inteligência artificial. E aí vou basicamente mostrar duas inteligências artificiais. Uma será o ChatGPT, que é na verdade hoje o mais famoso e o mais comentado, e vou também mostrar um outro recurso, né, uma outra inteligência artificial que eu também uso com muita frequência, né? E aí depois a gente vai entrar nas discussões sobre tudo isso aí. Então eu vou começar agora, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar essa apresentação. Maurício, eu queria só um retorno, ver se está aparecendo na tela, já está compartilhado. Tá compartilhado, Ademar. Pronto, acho que Ok. apareceu aí tua primeira É, imagem. e apareceu para mim também no retorno. Ok, ótimo. Então, qual a primeira informação sobre essa aula, né? Então, nesse QR Code que vocês estão vendo aqui do lado direito, isso aí o que é que é? É um grupo temporário e que já se tornou um hábito meu em todas as aulas que eu dou, né? Aula via internet, aulas presenciais, eu sempre eu sempre crio um grupo temporário no WhatsApp. E qual a função desse grupo temporário? É exatamente eu, ao finalizar a aula, poder enviar para vocês as imagens que eu uso nessas aulas, os links que eu utilizei nessas aulas, né? E também servir de uma conversa, um bate-papo informal. E qual é o grande segredo desse grupo? É que ele é mantido só para as próximas 24 horas. Então, o que significa dizer? Amanhã, às 21 horas, eu elimino todas as pessoas do grupo, né? E, na verdade, acabo com esse grupo. E essa função é exatamente de poder trocar alguma ideia ou esclarecer alguns itens, ou até dar algumas dicas daquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu vou mostrar ele aqui nesse grupo temporário. Eu já mandei, né, para o Maurício esse link. Aí, se puder compartilhar, Maurício, no grupo do WhatsApp de vocês, né? E, na sequência, no final também eu vou voltar a mostrar esse link. O tema que nós planejamos falar para vocês hoje, né, foi exatamente essa convergência entre a pesquisa e a prática clínica, pensando exatamente na inteligência artificial. E aí, por que é tão importante falar de inteligência artificial? É tão importante porque existe uma data, que é uma data essa data tem que ser registrada e marcada, dia 30 de novembro de 2022. É quando é lançado comercialmente e disponibilizado para o público o ChatGPT. Por que isso é tão importante? É porque é pela primeira vez que a gente tem disponível, o usuário comum, acesso à inteligência artificial generativa. E aí vem um conceito importante. Inteligência artificial generativa é diferente da inteligência artificial que não é generativa, e é completamente diferente. A generativa é exatamente estilo ChatGPT, onde eu consigo, via comandos de voz ou comando de textos, interagir com ela, e quando ela me responde, ou com texto, ou com voz, ou com outros recursos atualmente, parece que existe uma inteligência humana por trás dela. E aí é surpreendente esse papel que ela faz. E aí o que aconteceu? 2022, final do ano, é lançado.
anualmente é lançado novas versões e cada vez que vai existindo novas versões, novos aprimoramentos, novos recursos vão aparecendo. E aí começa a gente pensar no seguinte: eu preciso, eu como médico e todos os meus colegas eu também recomendo isso, que comecem, quem não começou precisa começar isso aí. Por quê? A gente pode fazer uma comparação paralela como se fosse várias ondas. Quando eu começo a surfar nessa onda do 3.5, fica muito mais fácil eu me adaptar à versão que apareceu em março, que foi a versão 4. Depois fica muito mais fácil me adaptar a 4 Omni, né, que foi em maio de 2024. E ficou muito mais fácil eu me adaptar à versão 5. Ou seja, eu consigo fazer hoje muito mais coisas, por quê? Porque eu já comecei há quase 3 anos atrás. Então a gente tem que começar. Aí a gente que é da cirurgia, é fácil a gente entender que existe uma curva de aprendizado e dentro das inteligências artificiais generativas existe também curva de aprendizado. Então eu começo a usar de uma forma mais simples, depois vou aprimorando e com o passar do tempo eu começo a ter um uso efetivo dessa tecnologia. Um conceito também que é importante passar para vocês. Toda vez que eu penso em novas tecnologias, a gente tem que lembrar desse desenho, desse gráfico. Esse gráfico é que é o ciclo da adoção de novos produtos pelos consumidores. Então, imagine o seguinte, a gente pode dividir os consumidores, nós, né, como entusiastas, visionários, pragmáticos, conservadores ou céticos. O que é que são os entusiastas? Os entusiastas é que são aquelas pessoas que em novembro, esperando, ou assim que foi lançado o ChatGPT, eles já compraram e começaram a acessar. Esses são entusiastas. Ou seja, eles não querem saber se vai funcionar, não vai funcionar, se está dando certo. Eles querem, na realidade, o novo, que é essa camada. Depois, eu tenho uma outra segunda categoria, que são os visionários. Aqueles que percebem que essa tecnologia nova, esse novo produto vai ter um potencial que é muito grande. Então, onde é que eu me enquadro, para vocês entenderem melhor isso tudo? Eu me enquadro não como entusiasta, eu me enquadro aqui como visionário. Porque desde que ele começou, então eu não fiz assinatura em novembro, mas eu fiz a assinatura em começo de janeiro. Eu vim acompanhando ele, quando eu vi que realmente era uma coisa disruptiva, eu fiz a assinatura já em janeiro de 2023. Por que eu fiz a assinatura? Percebendo o potencial que ele tinha. Não sabia usar, e aí você começa a entender e aprender com o mundo inteiro a usar essa ferramenta. E aí o que a gente percebe também nessa curva? Entre os visionários e os pragmáticos, que é a maioria, existe um abismo. E esse abismo é vencido por quê? É quando esses pragmáticos eles percebem que não é só uma questão de que os visionários viram de um potencial. Eles começam a perceber que existe um uso específico, existe um ganho específico usando aquele novo produto. Aí sim, uma grande parte dos usuários começa a utilizar. E mesmo assim, o que, é que vai acontecer? A gente também entende que existe um grupo de usuários, são os conservadores, que vão demorar muito mais tempo para ser utilizado. Ou seja, é quando eles começam a perceber que esse grupo aqui começa a se destacar, começa a ser mais competitivo, aí sim os conservadores começam a entrar na onda. E a gente vai ter ainda um grupo, que é o último grupo, são os céticos, que esse aqui dificilmente vai usar esses produtos novos. Então, para a inteligência artificial, a gente tem exatamente também esse panorama. E aí é importante a gente perceber qual é a nossa característica nessa curva. Se nós somos entusiastas, se nós somos visionários, se nós somos pragmáticos, conservadores ou céticos, para entender em que momento é que nós estamos agora, em que momento a gente deve entrar e como a gente deve entrar consumindo esse novo produto, que é a inteligência artificial generativa. Outro ponto que é também importante que a gente destaque, que é fácil de entender, é que, já que a gente está interagindo com inteligência artificial generativa, a gente pode comparar ela com o ser humano. E aí, isso é uma brincadeira que se faz, é uma brincadeira clássica no meio da inteligência artificial, é comparar quem é essa inteligência artificial generativa. E aí eu tenho aqui um bebê, tem uma criança de 5 anos de idade, tem aquele adolescente, né, de 12 anos de idade, tem um outro, né, com 14, 15 anos de idade, tem um adulto, tem um idoso. Naquele momento onde foi criada a inteligência artificial, né, e foi lançada em 2002, ela era uma criança de 5 anos de idade. Então, vocês imaginam, eu tinha uma criança super com conhecimento ilimitado, onde ela não tinha limites.
E aí, como qualquer criança, o que é que ela fazia? Sonhava, brincava, e eu tinha que... o meu maior cuidado, o que é que era? Era colocar limites para que ela funcionasse como eu queria. E detalhe, algumas coisas ela não fazia. Por exemplo, cálculos matemáticos simples, por exemplo, em cálculo do tamanho da amostra, eu não conseguia que ela fizesse os cálculos corretamente. Uma hora dava um resultado, outra hora dava outro. Eu ensinava ela como fazer os cálculos, ela também não aprendia. Então, era um desafio entender como usar essas ferramentas. Ela vem evoluindo, aí ela foi, quando chegou no 4.0, o 4.omni, né? Já era uma criança lá de 10, 11 anos, ou seja, já entendia o mundo, já queria parecer uma pessoa boa, já dava sugestões, já antecipava respostas, perguntava por coisas que a gente queria fazer que que a gente não tinha nem sequer pensado, né? E aí, quando lança o 5.0, é exatamente uma situação como essa. Um adolescente lá com 15, 16 anos. Ou seja, já entendeu o mundo, já teve suas primeiras experiências sociais, e aí o que é que ele faz? Ele tem uma capacidade quase que infinita. E detalhe, ele já começa a entender quais são as regras da sociedade, quais são as regras do pensamento humano. E aí é onde é fundamental essa ferramenta ainda. E o que a gente percebe hoje? Ela ainda não está completamente desenvolvida, mas o potencial que ela tem, né, e de mudança das coisas que a gente faz no dia a dia é uma coisa que é inimaginável, né? E o que a gente espera no passar do tempo? Que ele se torne uma pessoa adulta, com maturidade, com tudo, né? E que isso deve acontecer provavelmente nos próximos anos, né? Então, é aquilo que eu comentei, estar preparado para essas mudanças, né? E essas mudanças vão acontecer independentes do nosso desejo de elas acontecerem ou não. Então, elas vão entrar naturalmente em em cada uma das atividades que a gente estiver fazendo. Então, esse é um ponto central. E aí, entrando no tópico específico, né, que era o que eu trouxe para vocês, né? Dar um exemplo de uso da inteligência artificial generativa na pesquisa e depois vou usar também na prática clínica. Então, se a gente pensar na pesquisa, qual é a grande desejo de um pesquisador? É entender a jornada do pesquisador. E aí, isso aqui o Maurício Aquino, né, viu isso lá nos primórdios, uma versão ainda no formato analógico, né, e ele vai ver hoje no formato com inteligência artificial, ele vai se surpreender. Então, a gente tem esse modelo. Eu quero fazer uma pesquisa, eu tenho 3 etapas, essa jornada do pesquisador. Começa com o planejamento, segue com a execução, termina com divulgação. Um início, um meio e um fim. Cada uma dessas etapas tem passos que devem ser seguidos. Começo com a ideia brilhante, depois escrevo um resumo estruturado do meu projeto de pesquisa, vou para a revisão da literatura, testo os instrumentos e procedimentos, e depois tenho um projeto de pesquisa. Na execução, tenho também os passos, e na divulgação também tem uns passos. E o que é interessante nessa estruturação? Ao planejar, ao final, eu tenho um documento escrito, que é o projeto de pesquisa. Ao executar, eu tenho um outro documento escrito ao final, que é o meu relatório final. E que, de acordo com o curso que eu estiver fazendo, se eu estou na graduação, vai ser meu trabalho conclusão de curso. Se eu estiver no mestrado, dissertação, se eu estiver no doutorado, minha tese, pode ser minha monografia na especialização, eu tenho esse relatório final. E a divulgação também tem um outro documento, que é o artigo original, o manuscrito que eu encaminho para a publicação. E o que é que a gente tem feito com inteligência artificial? O que a gente tem feito com inteligência artificial é exatamente agilizando todo esse processo, que esse é um dado que é fundamental com inteligência artificial, que a gente consegue ganhar tempo e melhor, ganhar tempo com qualidade. Então, a gente consegue fazer todos esses processos hoje de forma muito mais rápida e dinâmica do que a gente fazia anteriormente. Hoje, qual é o grande gargalo? Ainda é a revisão da literatura, que eu tenho que usar vários agentes, várias plataformas para conseguir fazer uma revisão sistemática usando inteligência artificial. Mas todos os outros processos eu consigo usar a inteligência artificial e deixar ela muito mais rápida e clara e com boa qualidade. E aí, o que é que eu vou demonstrar para vocês? Como é que começa a pesquisa? Então, a pesquisa começa como? Com ideia brilhante. E essa ideia brilhante é um conceito fundamental, por quê? Porque essa ideia brilhante tem 3 partes. Eu começo com a dúvida, ou seja, um olhar curioso sobre a realidade. Essa dúvida, eu já deixo ela consciente na forma de pergunta de pesquisa, e eu tenho, nesse mesmo momento que eu tenho essa pergunta de pesquisa, eu já gero uma hipótese, que é a resposta a essa pergunta de pesquisa. E aí, o Maurício acompanhou isso naquela época, né? Então, o que a gente fazia? Desenvolver ideia brilhante com hipótese e associava o objetivo e o título
E se ele lembrar, a gente demorava várias horas, né? E várias aulas com isso, né? Então, eu uso esse modelo também na alunos da graduação, que eu sou professor também de pesquisa na área da saúde. Então, os alunos do primeiro ano, eu gastava, na época, em torno de 10 horas ou mais para que eles pudessem entender e ter a sua primeira ideia brilhante, impressa, né? Num papel. E aí, o que é que aconteceu nessa evolução? A gente começa a usar a inteligência artificial e essa inteligência artificial vai facilitar o quê? Facilitar exatamente esse processo de ter a dúvida, formular pergunta de pesquisa, hipótese e objetivo. Então, eu vou aqui mudar de tela para que a gente possa entrar agora no chat GPT. E esse aqui é um dos links que eu vou mandar para vocês, para que vocês possam usar. Então, isso aqui eu criei essa ferramenta, que é uma ferramenta dentro do ChatGPT, que vocês podem usar gratuitamente, né? Vamos contar com a ajuda da internet. Então, foi. Então, o que é que eu tenho aqui? É exatamente essa tela, que vocês vão ver o nome Ideia Brilhante, o meu nome, e o que é que ele é? É um agente virtual que auxilia na formulação de uma ideia brilhante. Vocês têm esse botão aqui, e aí, quando eu clico, o que é que vai acontecer? Ele já começa a interagir comigo. E depois eu vou mostrar como é que eu montei tudo isso aí também, né? Aí, se o Maurício lembrar, né? A gente ficar sempre pensando qual o pico da sua pergunta de pesquisa, né? Então, aqui, a inteligência artificial, que eu já direcionei, criei regras para ela, ela já vai dizer o seguinte: ótimo, né? Vamos iniciar com a construção brilhante, com base no método pico. E ele vai dizer aqui, ó, o que é o pico? O P de participantes, o I de intervenção, o C de controle e o O do desfecho clínico variável. O que é fundamental aqui? E aí é onde tem aquela experiência dos diversos cursos, né, dando aula para desde o aluno de graduação até o mestrado, doutorado. Quando chega nessa fase, qual é o grande problema? Quais são as ideias que o aluno tem? Então, é como se tivesse uma folha em branco. E aí, com a inteligência artificial, o que eu consigo fazer com ele? Já sugeri 5 temas diferentes. Por que isso é tão importante? Porque o aluno para de ficar perdendo tempo e pensando o que é que poderia ser, ele já tem 5 exemplos reais de quem são os participantes da pesquisa. E aí o que é que ele pode fazer? Ele pode selecionar um desses 5, ou se ele não quiser, ele pode digitar aqui uma outra opção clínica e a própria inteligência artificial já vai adaptar para novas 5 situações, onde vai ser de acordo com o que você digitou. Então, ou seja, a gente consegue ter essa interação e que isso é possível graças à inteligência artificial. Então, imagine o seguinte, né? Então, eu vou escolher o paciente aqui, né? Paciente diabético tipo 2. Eu só aqui só maximizar a tela para ajudar vocês. Selecionei número 2 e dou um Enter. Aí o que, é que vai acontecer? A inteligência artificial vai perceber que eu selecionei esse tipo de participantes. Eu queria selecionar o paciente com diabetes, terminei com obesidade, né? Digitei o número errado. Então, ele percebe que eu selecionei esse participante, o que é que ele vai fazer? A sequência do pico é o I de intervenção. Então, ele vai gerar intervenções que são coerentes com esse participante. E aí ele vai dizer aqui o que é a intervenção e o que é que ele vai fazer aqui. Ele vai colocar opções para que a gente possa selecionar. E se eu não quiser, novamente, uma dessas opções, eu posso digitar a outra que eu quero. E aí ele vai entender isso e vai gerar para a gente 5 opções de intervenção baseado naquilo que eu escrevi. Fazendo isso, né, então eu vou fazer a comparação aqui vou colocar de novo 2, né, que vai ser a dieta com restrição calórica balanceada. Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu já espero que ele agora identifique que eu selecionei o número 2 e que ele gere para mim o quê? Quem vai ser o C, que é o C do controle. E esse controle fazendo de que forma? Coerente com os participantes, coerentes também com a intervenção. E essa é uma da parte da magia da inteligência artificial generativa. Então, ou seja, é como se eu tivesse comigo agora um orientador, onde ele vai corrigindo e vai ajudando nesse processo de construção da ideia brilhante. Então, eu tenho aqui, ó,
Ele entendeu o que é que eu queria, né? Dieta com restrição calórica balanceada, e ele vai agora para o controle. Aí, quem é o controle? Ele já volta a citar aqui qual foi o P e qual foi o I, e dá para mim novamente 5 opções. Por que sempre 5 opções? Para tornar didático e tornar fácil essa opção. E imagine o seguinte: se o pesquisador ele não quer fazer, não gostou do tema, é importante que ele faça essa sequência inteira para ele aprender o processo que é a criação da ideia brilhante. Então, tenho crianças com obesidade, a intervenção vai ser dieta com restrição calórica, e eu entro aqui o quê? Vou selecionar aqui, seguindo número 2 novamente, crianças que seguem uma dieta livre, né, sem restrição. O que é que eu espero quando eu clico? Eu espero que ele entenda que eu já a comparação que eu quero fazer, que são quem são os participantes, e já defina para mim quais são as variáveis que eu devo analisar. E na verdade não são variáveis, é qual a variável primária, aquilo que eu vou ter que medir para dizer se houve sucesso ou insucesso essa intervenção que eu estou testando. Ele mostra para mim aqui qual é o outcome, né, o O, e já dá para mim aqui, olha, 5 opções novamente. E aí eu enfatizo mais uma vez, eu não posso ficar fechado só nessas 5. Se por acaso, no meu entendimento clínico, eu quero uma outra variável, eu digito aqui, ele vai me dar as opções para essa variável que eu estou digitando. Nesse caso aqui, eu vou escolher como, fazendo isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai construir a nossa pergunta de pesquisa. Então, ele volta a apresentar aqui quais são os itens do pico que eu selecionei, e aqui ele tem a pergunta de pesquisa. E aí o Maurício, né, deve estar olhando para isso aqui, né? Então a gente fez isso, eu explicando talvez em 5 minutos, né, 6. Então, para chegar nessa pergunta de pesquisa, era um trabalho que eu tinha em todos os níveis, né? Desde a graduação até a pós-graduação, para o aluno entender, para fazer de forma correta. E qual a vantagem que eu tenho aqui? Eu já tenho a concordância verbal correta, a estrutura correta, não tenho erro ortográfico, né? Eu consigo ter rapidamente fazer essa pergunta de pesquisa. Isso aí na aula, né? Eu consigo fazer isso, o aluno ter experiência de criar a pergunta de pesquisa em menos de 90 segundos. Então, hoje, os alunos, ao invés de a gente passar 10 horas, né, para ter uma pergunta de pesquisa, eu consigo ter múltiplas perguntas de pesquisa, 10, 15, 20, e eles entendem o processo de como montar tudo isso aí, ou seja, tem muito mais experiência em elaborar tudo isso. E aí, lembra que eu também comentei para vocês que não termina a pergunta de pesquisa? Aí o que é que ele pergunta aqui, olha? Tenho duas escolhas agora. Posso seguir na elaboração dos outros itens da ideia brilhante, que é hipótese, objetivo e título, ou posso reiniciar tudo a partir do P. No nosso caso, quero que vocês entendam, eu vou pedir para continuar. Nesse pedir para continuar, um detalhe importante. Hipótese, né? A hipótese sempre é um problema nas aulas, porque o aluno vai perguntar, professor, como é que eu defino essa hipótese? Qual é o valor que eu vou utilizar? Então, o que é que eu já fiz? Eu já pedi para a inteligência artificial acessar a literatura e colocar um valor que é um valor razoável dentro dessa hipótese. Então, a gente vai ficar com essa hipótese, que é uma hipótese quase que uma hipótese arbitrária, para depois, num outro momento do planejamento, que vai ser na revisão da literatura, verificar se a literatura suporta ou não suporta essa minha hipótese. E aí eu posso ajustar antes de fazer a redação final do meu projeto de pesquisa. Então, eu peço para ele escrever, digito 1 e dou Enter, e ele vai mostrar para a gente esses 4 itens. Aí o que é que ele vai pedir para a gente? Isso eu faço, porque, como tem uma função didática, é sempre pedir para o aluno curricular o nome dele. E aí, perceba só, eu venho aqui e digito, por favor, invente. E ele, como um bom aluno, né? Um bom discípulo, olha, cria um nome fictício, um Lattes fictício, né? Na mesma estrutura do Lattes, e apresenta para aqui a nossa ideia brilhante. Então, tem aqui, ó, autor, Mariana, o Lattes dela, pergunta de pesquisa, hipótese e o objetivo e o título. Então, isso aqui é a ideia brilhante. Então, percebam, né? Aquilo que eu demorava 10 horas para que o aluno conseguisse fazer só um, ainda fazia uma parte dos alunos faziam de forma errada e não tinha experiência depois de repetir esse processo. Hoje eu consigo
em uma aula de 90 minutos, ele tem experiência de fazer pelo menos 10 a 15 vezes esse processo e entender a importância de cada um dos itens e entender o contexto de cada um dos itens. Então, com isso, eu ganho em tempo e ganho em qualidade. E então, isso aqui é um exemplo explícito do uso da inteligência artificial generativa, né? Então, tentar fazer pesquisa hoje, né, sem usar esse recurso, eu vou estar perdendo tempo e perdendo qualidade. E aí lembram também que uma vez que eu faço a pesquisa, termina a ideia brilhante, essa ideia brilhante aqui, o que é que eu faço com ela? Paro e penso, essa ideia brilhante minha é relevante? Ela é viável? Se ela é viável e relevante, o que é que justifica? Escrever ela na formato de um resumo do projeto de pesquisa. E o que é esse resumo do projeto de pesquisa? É um resumo estruturado com 15 parágrafos que eu chamo, nesse modelo que eu apresento para vocês, de plano de intenção. Então, quando eu termino isso aqui tudo, o que é que eu faço? Eu copio esse conteúdo que eu criei e eu já peço aqui, para a inteligência artificial já me dar o link para o próximo passo. E aí, quando eu clico aqui, eu abro um outro assistente do ChatGPT, que ele já foi programado para que eu possa colocar essas informações de pergunta e pesquisa, hipótese, objetivo e título, e ele já gerar para mim um plano de intenção, que é um resumo do projeto de pesquisa, resumo estruturado, com tipo de estudo, local, amostra, procedimentos, variáveis, método estatístico, ele já vai calcular o tamanho da amostra, ele já vai dar uma visão disso aí tudo. Então, ou seja, com qualidade o planejamento da pesquisa. Então, esse é o desafio e esse aqui era o que eu queria mostrar para você, né? Como é rápido e como melhora em qualidade quando eu penso em fazer pesquisa. Maurício, tem alguma pergunta para eu passar para a parte do uso clínico dela? Não, Aldemar, pode seguir. No final Certo, a gente aborda os tranquilo. dois aqui. Pode seguir. Então, isso aqui é a parte de. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Aí vocês olharem para aqui, né? Eu tenho no meu, esse é o meu desktop, né? Que vai aparecer para vocês. Eu tenho aqui, tem o Manus, tem o Gemini, né? Tem o ChatGPT. Na verdade, eu uso sistematicamente o ChatGPT, uso muita frequência o Gemini e agora usando cada vez mais o DeepSeek, né? Que é o nosso concorrente chinês, né? E que tem algumas particularidades interessantíssimas, né? O DeepSeek, né? Mas voltando para cá, então uso o ChatGPT aqui. Aí como é que eu uso, por exemplo, no dia a dia na prática clínica, né? Então eu vou descrever um exemplo para vocês e vou demonstrar um outro. Exemplo, né? Imagine o seguinte: anamnese. Todo aquele trabalho que eu tenho, anamnese, exame físico, para fazer e deixar estruturado. Hoje eu consigo, via alguns aplicativos com inteligência artificial, ele grava todo o exame clínico, né, o atendimento do paciente, e pela conversa que eu tive com ele e o que ele relatou, ele depois estrutura para mim no formato de anamnese, exame físico, hipóteses diagnósticas, e aí o que é que ele vai fazer? Já vai me sugerir, né, outras hipóteses diagnósticas que eu posso não ter pensado, vai me sugerir também, baseado nas hipóteses diagnósticas, quais são os exames complementares que devem ser pedidos, né? E, então, ou seja, ele agiliza de uma forma que é como se você tivesse ao seu lado um assistente, e não é mais um assistente residente, já é um indivíduo com a mesma formação sua, até melhor, com um raciocínio muito mais rápido, né? Onde ele mostra para você aquele panorama, e aí é o que é o fundamental. Você tem que ler tudo isso para poder validar. Então, a gente não pode cometer o erro básico do uso da inteligência artificial, que é o quê? Aceitar o que ela dá como sendo verdade. Então, tudo eu tenho que checar, verificar, né, e validar como ser humano. E aí, o outro exemplo que eu queria dar para vocês, né? Então, imagine, abrir o chat GPT. Eu recebi nessa semana, via um fórum, né, da Vascular, eu recebi uma diretriz sobre claudicação intermitente. Então, claudicação intermitente é um assunto que me interessa, é um assunto que eu tenho os meus pacientes têm essa situação, então eu tenho aqui esse arquivo em PDF. Aí, o que é que eu faço com ele? Cliquei, anexei esse arquivo em PDF. Aí vem a primeira dica para usar o chat GPT.
Normalmente, o que a gente faz? A gente já começa perguntando ao chat GPT. Aí percebam, como a claudicação intermitente é uma coisa específica, o que é que eu faço? Eu jogo um material para ele, que é uma diretriz, eu acho que essa diretriz da sociedade americana, e aí o que é que eu faço aqui? Eu não começo a perguntar para ele sobre o conteúdo. O que eu faço para ele é o seguinte, leia este arquivo, né? E espere comandos. O que é que eu estou fazendo aqui com ele? Eu estou ensinando a ele sobre esse assunto. Então, isso aí é um outro conceito, né, que é o conceito também de inteligência artificial, que é o deep learning, né? E é o que é que ele faz, né? O 5 mesmo fazendo que, mesmo eu dando o comando leia e espere comandos, ele já antecipa e já diz o que é que tem no arquivo. O 4 não fazia isso, né? Então, o que é que ele faz aqui? Ó? Arquivo lido com sucesso, ou seja, perceber o tempo que ele leu o arquivo todo, é humanamente impossível eu conseguir ler nesse tempo que ele leu. Ele já vai me mostrar aqui as informações. É um diretor de sociedade americana. Como eu comecei a interagir com ele em português, ele me responde em português, mesmo o artigo estando em inglês. E aí traz as principais recomendações e dá algumas informações e pergunta o que eu quero fazer. Aí, por exemplo, eu não começo mais, é uma mudança de hábito que eu tive, eu não começo mais lendo nenhuma publicação científica sem antes interagir com ela via o chat GPT. Então, por exemplo, exercício supervisionado. Então, me interessei por esse tema, eu clico aqui, né? Explique melhor as recomendações. E aí eu começo a conversar com ele. Então, percebam, né? Eu não faço mais aquilo que a gente foi treinado há 24 anos, né? Lembra que o que é que eu era treinado? A usar o Google. Fazer uma pergunta direta, objetiva, não sei o quê. Hoje, o que eu tenho feito com o ChatGPT e com as inteligências artificiais é o quê? Mudar a forma de interagir. Eu começo a conversar com ele como se fosse uma pessoa. Então, leia, espere comando, explique melhor as recomendações, e ele começa a mostrar aqui as recomendações. Então, o que é o exercício supervisionado? Qual foi a recomendação? Qual é o protocolo que foi utilizado? O nível de evidência que está sendo apresentado? Quais são os benefícios? Então, aqui em cima ele falou sobre o exercício supervisionado. Aqui abaixo ele vai falar sobre os exercícios domiciliar estruturado. E aí, percebam, isso que ele está mostrando aqui é baseado nesse arquivo que eu mandei. Ó, exercício após revascularização. E aí, o que é que eu faço também? Até hoje eu ainda faço, mesmo no 5, né? Apesar de eu ter percebido que o 5 ele não comete as alucinações que as versões anteriores abordavam. Então, o que é que eu faço? Refaça, né, o texto anterior, informando a página, coluna e parágrafo do arquivo onde existe essa informação. Então, o que eu estou pedindo para ele fazer? Ele vai refazer o parágrafo e vai agora me dizer onde ele encontrou cada uma dessas informações. Por que isso é importante? Porque, por mais que eu confie nele, eu vou desconfiar dele, né? Ele pode estar trazendo informação equivocada. E aí, o que, é que vai acontecer? Agora, nesse momento, né? O que é que eu faria? Eu pegaria um tablet, abriria esse arquivo em PDF e começaria a ver, né? A recomendação do exercício supervisionado. Então, ele mostra aqui, ó, página 314, coluna da esquerda, segundo parágrafo, né? E já mostra como é que está escrito, né? Exatamente como está escrito. E aí eu vou e checo se é verdadeiro ou não, se ele não cometeu algum erro nisso aí. O 5 está numa qualidade que até agora ainda não consegui encontrar nenhum erro nisso aí. Eu sistematicamente faço isso, né? Eu peço a informação e peço para ele dizer página, coluna e parágrafo, né? Até para eu me acostumar e para eu ter uma maior confiança nele. Exercício domiciliar. Também, a página 313, e explica aqui o que é que tem nesse nível. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu vou ler esse arquivo, é como se eu já tivesse conhecimento dos pontos mais importantes. E eu posso interagir com ele.
Assim como eu pedi para ele falar sobre exercício, perguntei o seguinte: qual é a recomendação sobre o uso de medicamentos? O que é que mudou? E aí eu consigo começar a fazer interação com ele e vai ser muito mais produtiva, com muito melhor qualidade do que eu faria se eu tivesse um artigo único ou então se eu discutisse com outro ser humano. Então, essa discussão aqui com a inteligência artificial generativa, que pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, pode ser o DeepSeek, é muito mais produtiva e instrutiva do que fazer de uma outra forma, né? Então, eu consigo, ao acessar esse material, já ter uma visão geral sobre ele e ter já uma opinião sobre qual a importância dessa diretriz e tudo isso. E aí, como é que eu faço, como é que eu faço isso aqui para deixar da melhor forma? Aí eu quero mostrar para vocês, para a gente fechar essa parte, que eu vou mandar para vocês esse link. Então, imagine o seguinte, como vasculares, né? O diabético é o nosso dia a dia, né? E aí, anualmente, agora, a Associação Americana de Diabetes está publicando as diretrizes dela, né? E aí, percebo, eu vou ter uma quantidade 450 páginas de arquivos, né? Como é que eu vou interagir com tudo isso? Então, olha só o que é que eu consigo fazer com um arquivo como esse. Eu entro na Associação Americana de Diabetes, faço o download das diretrizes dele de 2025, que são 19 arquivos, e mando esses 19 arquivos para o ChatGPT. Então, imagine o trabalho que eu ia ter como eu fiz no anterior, um por um, né? Isso aí consultando. Então, qual é o recurso que eu consigo fazer hoje? Isso tanto tem essa versão no ChatGPT quanto no Gemini. Eu consigo criar um GPT personalizado. E esse aqui eu criei, né? Também é público, vou mandar para vocês. Então, eu entrando aqui, ó, as principais mudanças das diretrizes, eu clico e ele já vai mostrar quais são as principais mudanças. Então, isso aqui o que é que é? É que a gente imaginar que eu tenho um primeiro nível, que eu começo a interagir com o ChatGPT, um segundo nível, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou programando ele para ele me responder baseado em uma fonte de conhecimento específica, e não na internet como um todo. Então, ele me dá aqui as informações. Aí, para vocês terem ideia, né, de como é que é feito isso, né? Então, deixa eu clicar aqui. E aí eu clico aqui, ó, editar GPT. O que é que tem por trás desse GPT? Então, essa aqui é a forma que eu configuro ele. Eu escolho a imagem que eu vou usar, dou um nome para ele, né? Digo o que é que ele é. E eu tenho no lado esquerdo o que eu configuro e à direita como ele vai ficar configurado. Eu tenho aqui instruções. Percebam que as instruções que eu dou para ele são instruções detalhadas. E o mais importante, eu tenho os quebra-gelos, que são essas perguntas que aparecem aqui embaixo, que o indivíduo, o usuário clica, ele já responde. E o coração de toda essa informação está aqui, ó, os arquivos em PDFs da Associação Americana de Diabetes. Então, tudo eu joguei para cá. E o que é que eu disse ao ChatGPT? Só me responda baseado nesses arquivos. Então, eu consigo, sem ler, né? Então, ou seja, desses aqui, eu só tive curiosidade de ler um, mas os outros, já interagir com os outros, por quê? Porque algumas informações que eu preciso, uso essa ferramenta para que ele possa me auxiliar. Então, fica muito mais rápida o meu acesso à informação e fica com muito melhor qualidade. Então, então isso aqui é um tipo de ferramenta que eu ainda não sei se todos os usuários precisam aprender a fazer isso aqui, mas quem aprender ganha em tempo, ganha em qualidade e é uma ferramenta fantástica, né? E é relativamente fácil de criar uma ferramenta como essa. Aqui eu posso também colocar, né, se eu deixo ela, qualquer usuário poder usar o link ou só privado, ou só deixar público, né? Isso aqui eu deixei só quem tem um link, né? E a pergunta que vocês podem fazer também é o seguinte: pô, tudo na minha vida eu faço desse jeito? Eu digo não, porque não dá tempo. Por quê? Eu só vou fazer isso em coisas específicas que eu quero ter uma melhor qualidade. Outras vezes, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de que eu programe a inteligência artificial e uso já uma ferramenta montada. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso aqui, né, que é esse acadêmico 24 horas.
Isso aqui também é pago, né? Ele usa como base o ChatGPT, só que ele já está, imagine, tudo aquela programação que vocês perceberam que eu coloquei, os arquivos de Associação de Diabetes Americana, ele faz isso aqui para quê? Para a parte de leitura científica. E ele não quer ajudar entrando. Entrou. Ele me deslogou. Deixa eu logar novamente aqui. Então, eu acesso sempre com ou o e-mail pessoal, a conta do próprio Google, né, fazer o login nessas ferramentas, porque fica também muito mais prático de estar andando de uma conta para outra usando esse recurso. E o que é que tem aqui de interessante, né? Que eu vou mostrar aqui vocês só uma parte dela, né? É que ele tem aqui para mim, e já aproveitando que ele não está entrando, né? Enquanto ele entra, o que permite, né? O uso dessa inteligência artificial e elas e das outras, o que é exatamente essa congruência, né? De ter hoje internet de alta qualidade, ter os smartphones, né? E ter exatamente modelos que permitiu criar as inteligências artificiais. Então, aquilo que eu estava comentando. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, estudo, eu tenho aqui, leitura assistida. O que é essa leitura assistida? É eu vou chamar de robô, onde eu jogo para ele um arquivo, um PDF ou sei lá o que for, e começo a interagir com ele. Só que a vantagem, eu já dei comandos para ele, né? Na verdade, não fui eu que programei isso aí, né? Quem programou. Já deu comandos para ele pensando em leituras assistidas. Se eu tenho uma opção de. Eu estou escrevendo alguma coisa, eu quero ter bibliografia. Lembra que bibliografia é um problema, então o que, é que eu posso fazer? Eu posso escrever o texto, jogar aqui e pedir que a inteligência artificial me sugira bibliografias que existem. Eu posso fazer isso no ChatGPT, só que dá mais trabalho, tem que programar ela. E aqui eu já encontro pronto, né? Então, aprendizado com o YouTube, né? Então, isso aqui é o que eu faço, é uma das ferramentas que eu também uso no dia a dia, né? Então, escrita acadêmica, né? Tudo que eu escrevo hoje dentro da área acadêmica, eu uso inteligência artificial. E qual o cuidado que eu tomo? Interajo com ela, né? Eu crio com ela passo a passo, né? Então, ou seja, eu demoro bem menos tempo que eu demoraria, mas eu interajo com ela e perco algumas horas para criar tudo aquilo que eu preciso, né? E a vantagem é que eu tenho aqui uma versão já com esses robôs já montados com todas as opções. Então, deixa eu só voltar aqui para a nossa apresentação. E aí, caminhando agora para o final, eu acho que a gente deu para vocês terem uma noção desse impacto, né? Que pode ter dentro da também na prática clínica. Então, a gente fechar com alguns conceitos, né? E alguns aprendizados, né? Um dos primeiros aprendizados, né? No início, se sempre imaginou que a gente ia ter uma dualidade, homem versus máquina. Hoje está cada vez mais claro que não é homem versus máquina, é homem e máquina. Ou seja, a máquina, que é essa inteligência artificial, está ampliando as nossas capacidades. E melhor ainda, hein? Ampliando com inteligência, né? Onde coisas que eu não demoraria muito tempo para fazer, eu não teria nem a possibilidade de fazer, eles conseguem entregar para a gente de forma rápida e clara. Mas o que é fundamental? É homem e máquina, mas sempre quem vai validar a informação final tem que ser o homem, para que a gente possa ter uma responsabilidade e tenha qualidade naquilo que a gente está produzindo. Outro conceito também que é importante nessa área, né? A gente sempre, desde que nasceu, escutou, né? A gente tem que se adaptar às mudanças. Eu, pelo menos, desde que eu nasci, sempre ouvi falar isso, eu digo, porra, adaptar a mudança tudo bem, vou treinar para isso, né? E aí, quando surge a inteligência artificial generativa, surge também outros conceitos. Hoje a gente precisa não só se adaptar à mudança, hoje a gente precisa se adaptar também ao quê? À velocidade da mudança. E aí, se adaptar à velocidade da mudança, o que é que vai implicar? Eu vou ter que escolher alguns temas para que eu vá dominar, porque eu não consigo
me adaptar à velocidade da mudança em todas as áreas que eu tenho interesse. E aí vem para um terceiro nível, né? Como é que eu vou me adaptar à aceleração da velocidade da mudança? E aí, isso aí não é humano. Então, o humano para na velocidade da mudança. Se adaptar à aceleração da velocidade da mudança, isso não faz parte não é biologicamente viável, né? Mas é uma situação que a gente tem que ter noção que ela existe. Por quê? E a inteligência artificial, a cada dia, com a quantidade de informações que ela está produzindo e versões novas aparecendo de aplicações, cria essa situação de aceleração da velocidade da mudança. Então, era essa informação que eu queria passar para vocês, né? E, novamente, está aí o meu contato, né? Que é esse grupo temporário, que lá vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp, e ele vai ficar disponível até amanhã às 21 horas, né? Onde eu elimino todo mundo desse grupo e também elimino as informações. Então, vou mandar para vocês esses links que eu comentei aqui, né? E também uma cópia dessas imagens que eu usei aqui nessa aula. Maurício, na escuta? Estou aqui, Aldemar. Obrigado, cara. Parabéns pela apresentação. Muito interessante. Acho que vai dar uma boa discussão aqui para a gente. E eu queria só te pedir depois esses links, quando já avisar o pessoal aqui, eu acho que alguns colegas que estejam aqui na sessão, às vezes não está. O que você passou aqui do link temporário, eu já coloquei lá em um dos grupos aqui, que é dos associados da SBACV. Alguns Certo. colegas talvez não estejam no grupo, então quem quiser depois enviar, né, aqui para o meu WhatsApp pessoal, solicitar, eu encaminho o que o Aldemar for passando aqui para a gente depois. Vou ver até pedir a Fabrício, depois ao pessoal da, da Secretaria da SBACV, para poder disponibilizar até via o WhatsApp da gente, né, mesmo, dos informes da SBACV, Aldemar. Então, só para avisar para quem estiver aqui na aula, mas quem não tiver em um desses grupos, às vezes o pessoal faz um detox, né, de grupo de WhatsApp, pode mandar aqui no privado que eu reencaminho esses links que o Aldemar me passar. É, Certo. eu tenho algumas perguntas aqui vindo no chat, já tinham as outras que tinha enviado aqui, Ademar, mas eu queria só te perguntar aqui, né? Você falou, eu realmente acompanhei uma parte desse processo, ainda uma boa parte desse processo de criação de pesquisa, como a gente falou, você falou, ainda de modo analógico, né? A gente fazia tudo isso lá, era quebrando a cabeça em algumas aulas até a gente desenvolver. O Marcelo O que é que Araújo está aqui presente também é, aqui na apresentação, me na- ajudou muito na tese também, a gente quebrava a cabeça sempre desenvolvendo isso. E uma dúvida que fica aqui, o que é que você achou, Maurício, dessa versão com inteligência artificial de criar ideia brilhante? então, essa era a pergunta aqui para você. Eu estou naquela curva, né, quase uma curva de Gauss ali que você mostrou, de quem vai se adaptando à inteligência artificial. Eu estou chegando no final. Depois de muita resistência, hoje eu uso resistência ou ignorância mesmo na informática. Hoje eu tenho no celular aqui o chat GPT, a versão gratuita, e comecei a fazer algumas experiências, vamos dizer assim. E uma coisa que me preocupa, Ademar, a gente também que fica em contato com o ensino, também em contato com o residente, é aquilo, é até que ponto, como você falou aí, a gente tem um uso que agregue, mas sem emburrecer quem está usando, né? Sem dar preguiça, cortar o pensamento ali, o raciocínio de quem está usando, mas agregar. Né? Então, como você falou, você perguntou o que é que eu acho? O que facilita, sem dúvida, da forma como você fez aí interagindo, é uma facilitação, é um facilitador absurdo. A gente tem algumas, não sei, resistências, às vezes, que eu tenho, é aquilo. Às vezes eu acho também que o processo de desenvolvimento agrega, né, para quem está, para o estudante, né, agrega para o pós-graduando e para o estudante. Né? Então, como a criança às vezes fala assim, poxa, mas para que eu fui aprender? Eu fiz medicina, para que eu aprendi matemática tanto na minha formação, para que eu queria saber de geografia, que eu queria saber tanto de história? Porque o que você acaba agregando, né, ao longo do caminho, vai lhe juntando de bagagem e vai ajudando a desenvolver, né, o lado direito e o esquerdo do cérebro, sem você estar focado só naquilo do que você resolveu para a sua vida. E a questão é, essa facilitação que a inteligência artificial, né, ele promove também. De certa forma, não corta um pouco essa questão do desenvolvimento do raciocínio, porque você aí, não só para a prática clínica, mas também você como professor, né, vinculado aí à área de graduação e pós-graduação. Né? E isso, de alguma forma, não é uma informação fácil demais para o estudante,
não tosa um pouco ele correr atrás, ele ter aquele, né, aquele raciocínio lógico, aquele desgaste, todas aquelas etapas do aprendizado para ele buscar isso. Não é informação É, que já vem fácil demais. é. O que eu tenho achado em relação a isso aí é que, por mais que a gente tenha essa facilidade, né, a gente tem que também que entender que o ser humano naturalmente quer a coisa mais fácil. Então, o que é que eu percebo, né, com os meus alunos, né? E quando eu faço alguma questão e deixo eles usarem o celular, eles copiam a questão, pegam a resposta do ChatGPT e respondem a prova. Uhum. Então, ou seja, na verdade não está servindo para nada esse ChatGPT. E aí o que Sim. acontece é que eu, como professor, tenho que me desdobrar, né, para poder entender como é que eu vou interagir com esse aluno para que ele use o ChatGPT, mas que não só copie e cole, e que ele use o ChatGPT de forma construtiva, ou seja, na verdade ele modifica a forma ele modifica o professor. Então é o professor que vai ser o responsável para fazer essa mediação. E aí, qual o grande problema hoje? A maioria dos professores não conseguem ter essa capacidade. E aí o aluno vai exatamente para o lado mais fácil, ou seja, copiar e colar a resposta. Então, não sei se, eu acho que eu não falei para você, mas uma coisa que eu estou fazendo atualmente, sou aluno do curso de Direito, né? Estou em Direito agora, né? Não tenho o que fazer, eu vou fazer Direito para Ah, me não sabia, divertir. não. É. Aí, o que é que eu fico triste no curso, né? É que a gente tem alguns simulados, aí o que é que eu vejo no simulado? O simulado, o colega meu, ele fotografa a tela do computador, a questão, vê a resposta e responde. Aí, aí eu olho assim, pô, o que é que você tá fazendo aqui? Pô, você tá perdendo tempo, perdendo dinheiro, tudo. Aí o que é que eu faço? Eu pego o chat GPT, já pego o arquivo, que é o arquivo online daquela disciplina, já jogo dentro do chat GPT, fotografo também, olha só, eu faço o mesmo processo dele, né? Eu fotografo, vejo a resposta, só que eu comparo a resposta que ele dá com o que eu já sabia, para saber se eu estou acertando ou estou errando. Aí compara a resposta que ele dá com o material que foi oferecido. E se a resposta é diferente da minha ou do material, eu entro em discussão, o material e o chat GPT, para saber quem é que está errando ou por que está errando. Então, percebeu já? Então, ou seja, para mim, até um simples simulado, cara, é um aprendizado imenso. Só que o aluno, que é o meu colega, né, o que é que ele está fazendo? Fotografando, copiando e indo embora, né? Aí você diz, pô, ele está perdendo tempo, né? Ou seja, a vida está passando e ele está perdendo tempo. Então, eu acho que o que vale é quem é professor, né, tentar convencer, né, e persuadir o aluno a entender que ele precisa estar no processo e usar o chat GPT como uma ferramenta de aprendizado, e não só com a moleta, né? Porque se for usar como uma moleta, realmente ele não vai ter nenhum desenvolvimento. Ademar, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Ah, tem algumas perguntas também mais via chat aqui, eu estou voltando aqui para não me perder. Uma pergunta que teve aqui no chat foi se você, nesse plano de intenção, se você usou o modo agente nesse Não, eu plano de não, intenção. eu testei o que é o modo agente, que é esse modo que eu testei aí, na verdade, eu personalizei o chat GPT. É como se eu tivesse dado regras para ele funcionar como eu quero. É o que eu fiz lá naquela versão lá da Associação Americana de Diabetes. E aí, o agente já é um outro nível de uso do ChatGPT, que eu também já estou testando. Agora, essa do agente realmente uma coisa que parece que um santo foi incorporado no computador. Porque qual é a experiência que eu já fiz? Eu faço parte do Comitê de Ética de Pesquisa aqui em Alagoas, né? E aí eu tenho que entrar com a minha senha na Plataforma Brasil, tenho que selecionar os arquivos que eu tenho, que o projeto que eu tenho que dar o parecer, eu tenho que abaixar arquivo PDF. Então tem um trabalho manual grande, até efetivamente eu dar o parecer. Aí o que é que eu fiz? Eu estava um final de semana, né? E eu digo, pô, vou usar esse agente. Então você descreve o que é que ele tem que fazer, olha. Entre nesse site, ao entrar no site depois de login e senha, vá na aba CEP, clique em meus pareceres, clique em buscar vai ter uma relação, na relação clique na lupa clique não sei o quê. Quando você dá para ele informações de passo a passo detalhado, cara, você fica olhando e ele vai fazendo ele abre uma janela, né? Ele vai andando com o mouse, clica, volta, copia a informação, cola. Você olha, você fica assustado, né? Aí você diz, pô, quem é que está mexendo no meu computador? Né? E aí
Então, efetivamente, ele faz um trabalho para você, né? E aí essa parte do agente, né, desses modos, é o que realmente está revolucionando os aplicativos e tudo. Eu tenho testado os agentes, ainda não fiz nenhum agente para Travou um pouquinho, Aldemar. não, voltou, né? Voltou, Alô? voltou. Você falou Vol... que o chat estava mexendo no seu computador, ele já lhe cortou aí. Não, não estou escutando. Voltou agora. Voltou agora, tá me ouvindo? Quando eu Agora é. faço disso aí, né? Pronto. Quando eu faço isso aí com a gente, né? O meu desejo é ter um agente onde eu vou pegar todos esses robôs que eu estou criando, né? E jogar dentro do agente. Então, o agente vai controlar eles, né? E vai fazer tudo. Então, eu vou conseguir fazer uma pesquisa. Eu de manhã, quando eu for sair de casa, digo, olha, eu quero hoje uma revisão sistemática sobre a Rivaracuçabana, né? E vou embora. Quando eu chegar no final do dia, vai estar pronto para mim uma revisão sistemática pronta. Ele vai encontrar os estudos, vai analisar, vai sintetizar e vai até escrever, né? E ao final do dia eu tenho ela disponível para mim. Então esse é o meu sonho e que eu acho que eu vou conseguir isso até o final do ano. Tá. Outra pergunta aqui, Aldemar. Se você observou diferença entre humanos e o GPT com a gente. É. Humanos, ele já foi bem mais precoce do que o ChatGPT. Já vamos dizer, assim que foi lançado, logo em seguida ele já entrou nessa ferramenta de agentes. E o que ele tem, que é uma característica dele que o ChatGPT não tem ainda, é que ele consegue publicar, como se você cria um aplicativo, você consegue publicar esse aplicativo na internet, no próprio site do Manos, né? Eu tenho usado o Manos, mas eu optei em usar o Lovable, né? Que não é chinês, é sueco. Por que eu usei o Lovable? Eu uso o mesmo princípio e eu consigo hoje criar algumas plataformas de simulação. Eu vou até anotar aqui para mandar para vocês. O que eu estou fazendo com o Lovable, né? Eu estou criando os mini OSSEs, né? Que é a estruturação do exame clínico. Então, eu criei um para o pé diabético e um para doença venosa crônica. Então, o aluno, eu sem saber programar, ou seja, eu consigo criar uma plataforma onde o aluno entra e ele vai seguindo uma sequência otimizada do atendimento pé-diabético. Todas as informações que ele precisa ter. Ele consegue entrar e ver as informações para a doença venosa crônica. E aí isso eu estou aprimorando a cada dia, né? Mas, ou seja, eu consigo, sem entender programação, só com a ideia, eu consigo ter um layout que parece profissional, uma funcionalidade profissional, né? Nesses aplicativos, né? E que estão na web. Então, é, como dizer, humanos, quando ele entrou nesse campo, ele, na verdade, ele revolucionou como a gente usa IA, que é uma outra forma de usar IA, né? Mas eu vou mandar para vocês esse mini OSCE que está extremamente interessante, né? E tira uma dúvida aqui, Aldemar, em relação a você, né, muito envolvido em diretrizes, projetos de diretrizes da sociedade, até você teve bem envolvido na época. Em relação ao delay de informação, né, o atraso de informação, assim como você falou, aí, você pode fazer uma busca, vamos dizer assim, um pouco mais elaborada, um pouco mais confiável, se você sabe colocar alguns filtros, se você sabe fazer alguns comandos. Mas para o usuário, vamos dizer assim, mais habitual, tá, que faz muitas vezes aquela pesquisa rápida, como você falou. Antes a gente entrava no PubMed para ir, né, pesquisar. Eu quero uma informação aqui mais rápida, a gente buscava em algum site, talvez mais confiável. Depois, com o Google, foi ficando mais fácil. Primeira coisa, às vezes, é jogar no Google. Você pegou um paciente ali que foge um pouco à rotina daquela doença, você fala, deixa eu ver uma luz aqui, deixa eu ter uma luz aqui, entrar na internet para buscar. A gente jogava no Google, às vezes, deixa eu ver o que é que vem, se dá para confiar ou não. Agora, às vezes, muitos colegas fazem isso, às vezes, no chat GPT. Pô, chegou um caso aqui menos, né, comum, eu quero avaliar a possibilidade de tratamento, o que exame eu posso ter, e vai pesquisar ali, de repente, no chat GPT, no inteligência artificial dessa. Né, depois a gente conversou algumas vezes, eu falei assim, pô, deixa eu perguntar aqui, eu mesmo vou perguntar à inteligência que é o chat GPT, o delay da informação. Né? Uma coisa que o próprio chat me informou é que ele tem um delay de informação de mais ou menos de um ano, né? É o tempo, ele pode ter ali o atraso da informação.
de um artigo, de uma diretriz, de uma informação, por cerca de um ano. É a resposta, não me lembro agora exatamente como eu elaborei a pergunta, mas ele falou, olha, o atraso pode ser de um ano. Em relação à outra pergunta que eu fiz ao chat, foi como ele tem acesso às informações das revistas que são fechadas, né, que são assinaturas fechadas. Então, quando eu faço uma pesquisa ali no chat GPT, eu quero saber a melhor conduta, as indicações da cirurgia do aneurisma de aorta, por exemplo. Então, aquela informação que ele me dá é baseado em quê? E é o que ele me respondeu também é que isso ele faz baseado em diretrizes ou em consensos que ele encontra abertos, né, para acesso aberto na internet, mas aqueles das revistas fechadas, ele se baseia em abstract, para me dar aquela informação. Né? Então, assim, para essa pesquisa rápida, qual é o grau de confiabilidade que a gente tem no resultado que um chat GPT ele me diz ali para, olha, qual exame de imagem eu faria em tal determinada doença, ou qual a forma de tratar o melhor tratamento clínico naquela busca rápida que a gente faz. É. Eu diria a você que é até uma resposta provocativa. É a mesma confiabilidade que você tem quando você liga para um colega, manda um WhatsApp e pergunta ele o que é que você faria. Entendeu? Uhum. Porque é, na verdade, a ideia que vendem para a gente é que ele vai ter a resposta correta, vai ter a resposta correta, fácil, né? E vai facilitar a sua vida. Uhum. O que eu tenho percebido, o que eu também faço, eu fico brincando com ele também, né? Algumas situações simples e também complexas. O que é que eu tenho percebido? Se eu quero uma resposta rápida, eu não consigo ter uma resposta rápida e confiável, mesmo no 5.0. Eu tenho que, na verdade, interagir com ele, explicar a situação, perguntar sobre a importância, implicação psicossocial, né, da doença. Aí é como se eu quisesse aquecer ele sobre aqueles conceitos, né? Aí eu peço a ele, vamos dizer, outros pontos de vista, né? Quando ele me dá uma opção de, nesse paciente você faz um ultrassom. Eu digo, eu não posso usar nenhum outro exame além do ultrassom. Ele disse, pode também, pode usar aquele. E quais são os melhores? Qual é a vantagem de cada um? Então, o que eu tenho percebido é que nesse diálogo com o ChatGPT, ele facilita o meu raciocínio. Aquilo que estava confuso, eu consigo ficar mais claro na minha cabeça qual é a conduta que eu tenho que tomar. Ou seja, na verdade, não depende da informação dele. É como se precisasse de alguém para conversar sobre aquilo. E essa conversa é que vai dando insights para mim, né? Para o que eu posso fazer. Só que qual é o detalhe também que eu percebo? Uma coisa é a gente que é especialista, que já tem experiência clínica com os doentes, e já viu vários doentes, né? Outra coisa é o residente que nunca viu ninguém, não tem experiência clínica. Ele não consegue ter essa capacidade de entender e fazer esse raciocínio crítico. Né? Então, eu acho que isso é um problema sempre que acontece quando a gente vai para a IA, né? Ou seja, ela depende 100% do usuário. Como você está perguntando, como você está interagindo, qual é a fonte de informação que você colocou. E aí, já adiantando, quando você perguntou sobre as revistas que são fechadas, é, e aí o Marcelo perguntou aqui também no chat sobre o Perplexity, né? Então, o Perplexity, o que é que ele fez? Ele usa uma base de dados que é o Semantic Escolar, que é todos os arquivos que ele está cadastrado no Semântica Escolar são arquivos que estão em domínio público. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa e eu preciso de uma referência que eu tenho certeza que vai existir, eu entro no Semântica Escolar para poder utilizar. Se eu quero, por exemplo, fazer um texto curto sobre doença venosa crônica, eu não entro no chat GPT, eu vou no Perplexity, né, e peço para doença venosa crônica e explico mais ou menos o que eu quero. Ele monta para mim um arquivo, um texto já com referências, né, que eu vou e valido, e eu tenho certeza que as referências que ele está citando existem. Por quê? Porque ele dá o link, dá o endereço, né? E que, como a base de dados do Perplex é o Semântica Escolar, é uma característica do Semântica Escolar que ele só vai dar referência daquilo que realmente ele tem um PDF disponível na internet. Então, essa dentro desse contexto. Entendi. Outra coisa, Ademar, em relação Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mais uma vez, você aí como professor da pós e da graduação, né? Como a universidade vê isso? Como você mostrou aqui, poxa, a gente fazia tinha um trabalho ali, né, enorme de sentar com o aluno e a gente fazer qual é a ideia que você tem, qual é a hipótese, qual é a variável, né? Vamos dizer assim, do aluno indo aquele passo a passo, né? Quando a gente põe quando vai chegando nessa tecnologia nova, eu acho que no início a gente tem um pouquinho de aversão à coisa, que a gente fala assim, poxa, mas o aluno vai usar isso e vai
Aí ele vai esquecer, ele não vai mais saber como é que entra no, faz uma pesquisa no PubMed de um artigo, né, para ele olhar ali numa base de dados melhor. Né? Antes do PubMed, você vai falar, poxa, mas o cara não vai mais olhar ali ele não vai mais na Bireme, olhar lá, fazer aquela pesquisa que o cara fazia, né, que ia ficar uma semana na pós aprendendo a fazer uma pesquisa, ou pegava aquele CDzinho do Medline, que tinha os artigos do ano todo. Então você sempre olhando assim, pô, mas o cara não vai fazer isso, vai ter isso de mão beijada? Faz parte do processo. Então, como a universidade vê, né, esse uso, né, da inteligência artificial pelo aluno, para que seja de uma forma, eu vou dizer aqui de uma forma, não sei se a palavra mais correta seria essa, de forma ética, vamos dizer assim, para até questão né, a palavra não seria aqui de direito autoral, mas que seja uma coisa original do aluno. Né? Ele não está pensando ali para se dois alunos forem usar para o mesmo tema, as respostas vão ser a mesma, vai ser basicamente a mesma coisa. Né? Você me mandou, ali o Aldemar outro dia me mandou uma coisa bem interessante, foi um livro ali que você fez, eu li todo ali, o Uhum. Diário Perdido, né, de Frankenstein, um livro que o Aldemar É, fez com o auxílio da inteligência artificial. Né? Então, como é você, né? Como é que a universidade vê isso, né? Esse uso da inteligência artificial pelo aluno, essa interação com alguém ali, dando que não é da universidade, que não é um professor titulado, dando esse auxílio, né? é. A universidade ela fica dividida, né? Então, aqueles que são adeptos de uso da inteligência artificial e os que não são. Aí, qual é o que é que eu faço aqui na minha instituição, né? Eu fico provocando, né, para quem tem uma discussão boa, né? Aí, e como é que eu crio essa discussão? Eu vou criando, do mesmo jeito que eu criei aquela da ideia brilhante, eu criei um agente daquele para ela, não agente, não, um assistente, né, que é a melhor palavra, um assistente com o ChatGPT, para ele criar projetos de iniciação científica. Aí o que é que aconteceu? O aluno tinha o seu projeto, que tinha vários erros, e aí ele jogava dentro do chat GPT que eu criei, né, personalizado, e ele já devolvia para esse aluno, ele corrigido, referência corrigida, na estrutura que a iniciação científica queria, né, e com todos os parâmetros que eram otimizados. O que é que aconteceu esse ano? Tivemos o número, vamos dizer, em relação ao ano passado, temos 100 novos projetos a mais do que o ano passado. Aí o que aconteceu? A coordenadora de iniciação científica veio atrás de mim, né? Por que é que eu fiz isso, né? Eu digo, eu fiz isso para facilitar a vida do aluno, né? Porque fazer pesquisa é divertido, não pode ser traumatizante, né? E aí, nisso aí, começou essa discussão, né? Aqui, de o que fazer. Provavelmente a gente vai ter uma comissão para decidir sobre isso, né? Mas a minha ideia é que não dá para proibir, porque ela não vai usar. Se a gente proibir, ele vai usar sem a gente saber. Na verdade, a gente tem que só que explicar para ele como fazer de forma correta. E aí, o exemplo que você deu do livro, né, que é o Diário Perdido de Viktor Frankenstein, né? Então, eu escrevi um outro livro, né, que não foi com o ChatGPT, e aí um colega fez uma provocação. Por que você não usa o Diário de do Frankenstein para fazer uma analogia? Aí eu digo, porra, o Frankenstein já tinha lido, né? Eu digo, pô, será que o ChatGPT lembra da história? Aí comecei a conversar com ele. Mas olha só, eu comecei a conversar com ele, mas a minha intenção era fazer o quê? Uma versão sobre a jornada do pesquisador baseado no Frankenstein. Ele não sabia disso. Eu perguntei, esse livro, qual o conteúdo do Frankenstein? Qual é o principal mensagem dele? Por que a história foi escrita nesse sentido? Qual o contexto que foi escrito, né? Quais são os símbolos que apresentam o livro, né? Então ele começa a entender sobre o livro, ou seja, eu começo a ensinar ele sobre o que é o livro. Quando ele entende o livro, eu pego esse meu outro livro que eu tenho, joguei para ele todo, né? Olha, eu tenho esse livro aqui, que é A Jornada do Pesquisador. Você consegue fazer uma versão do Frankenstein baseado? Eles consigo, e é uma boa ideia. E aí eu digo, tá bom, então qual é a estrutura? Aí percebeu já que eu não pedi para ele escrever, eu pedi para ele mostrar a estrutura de capítulos. Aí ele me mostrou. Quando ele me mostrou isso, eu não gostei. Eu quero uma coisa mais inovadora, mais disruptiva, e o jeito que você fez é um modelo, é uma forma fácil de pensar. É como se eu estivesse conversando com o ser humano. Aí ele faz e disse, tá bom. Aí, que ele gerou várias opções. Uma delas qual era? Um diário secreto de Victor Frankenstein, né? Que não existe esse diário secreto. E aí, qual a vantagem? Se eu escrevesse sobre o diário secreto, eu tinha liberdade de escrever o que eu queria. Porque como ele não existe, eu digo, pô, gostei dessa ideia, né?
Então, vamos fazer o Diário Secreto Frankenstein com a Jornada do Pesquisador. Agora, como Ficou mudo um pouco, Ademar. voltou, né? Voltou. Você falou junto, fazer junto com a Diária do Pesquisador. Voltou ou não voltou? Voltou, Lioso. Voltou. Aí, eu quero que você refaça a estrutura dos capítulos. Eu não quero esse capítulo, quero esse outro capítulo. Renomeei as coisas que ele estava apresentando. E aí, uma vez que eu defini a estrutura, o que é que eu fiz com ele? Qual vai ser o conteúdo desse primeiro capítulo? Não pedi para ele escrever ainda. Eu disse, não, primeiro capítulo, eu vou falar sobre como você, né, na verdade é a primeira pessoa, como você encontrou esse manual, esse diário secreto, né, e vou fazer um paralelo com o Jornal do Pesquisador. Tá bom, o segundo, terceiro. E aí eu fui fazendo isso. Depois disso tudo é que eu entro para efetivamente escrever. E aí eu escrevo parágrafo por parágrafo, né? Escrevo o primeiro parágrafo e vou e corrijo. Eu não gostei. Vamos mudar o sentido do texto. Eu quero que você seja mais persuasivo, quero que seja mais incisivo. Né? E aí eu vou montando com ele todo esse processo e no final, aquele livro que eu mandei para você, eu demorei 4 horas para escrever. Então, ou seja, em situação normal, ia demorar algumas semanas, né? Se fosse direto, mas em 4 horas eu escrevi. Ou seja, aí você perguntar, aquilo ali, de quem é a autoria daquilo ali? Cara, 100% minha. Eu influenciei cada momento, cada passo, cada decisão. A IA auxiliou, mas a versão final eu que fiz, eu que revisei. Agora, o grande problema é o seguinte, a gente não consegue hoje, com a mentalidade dos alunos, que eles consigam essa dedicação, né? E esse foco de manter numa atividade. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer um comando simples. Faça uma analogia de Frankenstein com o Jornal Pesquisador, dá um enter, cria o livro em PDF, pem, acabou. Então, esse Copia é e que é o cola. problema. Exatamente, é ensinar ele esse processo. Que aí eu acho o seguinte, na área de cirurgia, quem é cirurgião, né, e quem vai ser cirurgião, ele entende que cirurgia tem um processo, né? Ou seja, eu tenho que colocar o paciente na sala de cirurgia, tem que ter pré-anestésico, ele tem que ser anestesiado, eu tenho que fazer a preparação do campo operatório, eu tenho que fazer o acesso cirúrgico, eu tenho que abordar o vaso, eu tenho que depois fechar. Então, o processo de fazer a cirurgia é um processo que é passo a passo, que ajuda a pessoa a entender como usar a inteligência artificial. Não dá para pular passo, né? Como todo mundo quer pular. Entendi. E uma outra coisa que eu queria só que você comentasse, Ademar, a gente já está, são 9h20, a conversa está boa, a gente está estendendo aqui, mas só Uhum. mais uma questão aqui, eu acho que as perguntas do chat aqui já foram. Em relação à imagem, vou te perguntar uma coisa de imagem, tem alguns colegas aqui que trabalham, né, também com Doppler, com imagem vascular, e se fala muito, né, principalmente para quem está em imagem, vamos dizer assim, mais em, não o Doppler, talvez o ultrassom, né, que seja uma coisa ali mais operador dependente, vamos dizer assim, mas tomografia, ressonância, para quem está na parte de radiologia, às vezes se fala muito de a inteligência artificial vai tirar o espaço do médico, né, de quem lauda, de quem está ali à frente dando diagnóstico. Esses filtros que você fez aí, né, no caso ali de uma questão clínica, no caso da avaliação do artigo, isso serve também para você pode fazer isso em relação à imagem também, não sei se é assim especificamente que funciona, quando a IA entra para análise de exame, você colocar esses filtros para que ele busque em determinado exame, né, alguma alteração, não como isso, como você vê isso, essa interação da inteligência artificial, como você falou, na prática clínica, né, de quem está no consultório ali examinando o paciente, dependendo do exame físico, né? Você está comandando ali, mais difícil ocupar seu espaço. Mas para quem está ali avaliando o exame, né? Obviamente quem está na radiologia também discute o caso clínico com o outro colega, né? A gente não é só a avaliação de imagem, tem todo um contexto do paciente que entra na avaliação desse paciente, do exame do paciente. Mas nessa avaliação da imagem em si, como é que tem funcionado aí a IA em relação a isso? É. A imagem radiológica hoje está bem mais fácil e mais avançada. Eu vou dar para você um relato de lá na casa, desculpe, na casa Fecha Ferida. Então, na casa Fecha Ferida aqui em Maceió, tem os pacientes com as úlceras crônicas, né? E aí, lembra qual é a principal dificuldade do aluno da graduação? Se é arterial, se é venosa.
E vão logo para o Sim. mais simples, né? Até sem explicar que pode ter um componente arterial, pode ter um componente Interrompeu de novo o som um pouquinho, Alemão. parou, não, voltou, Interrom- né? Parou, voltou agora. Pronto, você falou uma dificuldade maior arterial, É, úlcera arterial e venosa. Aí ficou mudo um pouquinho. voltou? Voltou, Não estou estou te ouvindo de escutando. novo. Voltou, ok. Aí, Voltou. é, tinha mais tempo, então no chat GPT eu comecei a fazer com ele o quê? Joguei várias diretrizes sobre úlceras, a de dermatologia aqui do Brasil, a da uma americana, uma europeia, com fotos das úlceras, né? Não só úlceras vasculares, mas também de para diagnóstico diferencial com outras úlceras. E aí, o que é que eu fiz? Tirei uma foto do paciente. E aí eu fiz o quê? Pedi também para ele fazer uma descrição detalhada, limites, borda, conteúdo. E aí, o que é que ele faz? Ele fez uma descrição, cara, que foi uma descrição surpreendente. Ou seja, que eu mesmo não faria uma descrição daquela. E quando eu olhei, parecia um patologista descrevendo uma lesão, né? Aí eu digo, cara, e aí detalhe, ele botou em porcentagem. Essa úlcera, a porcentagem de ser arterial é tantos por cento, de ser venosa é tantos por cento e de ser linfática é tantos por cento, né? Aí eu digo, cara, e no final ele acertou. Eu digo, cara, não é possível que isso seja, que esteja acontecendo, né? Aí o que é que eu fiz? A gente começou a entrar em contato com algumas pessoas de engenharia que eles programam o IA. Aí o que é que eles fazem geralmente? Eles fazem uma coisa chamada machine learning. Você tem as úlceras, você faz o diagnóstico humano, ele fotografa e diz à máquina o que é aquilo. Só que eles ficam nesse modelo. E eu insistindo com eles que a gente não tinha que ter esse modelo. A gente já devia passar logo para a generativa, que ela conseguia fazer o diagnóstico. Aí hoje a gente montou já um programa que é uma startup, né? Que a gente está entrando nos editais, aonde a gente vai usar o celular para fotografar a ferida e ele já vai dar um diagnóstico prévio, uma triagem com inteligência artificial, mas que, de novo, vai precisar ser validado pelo médico, pelo um especialista. Mas que a porcentagem de acerto dela está acima de 95%. Aí o que é que atrapalha agora? É o ângulo da foto, a iluminação, entendeu? Isso que a gente está preocupado hoje, né? Vai ter que fazer algumas máscaras, né? Para poder ensinar o usuário a fazer a foto corretamente. Mas está numa qualidade, ou seja, aí qual a implicação disso? Eu vou ter um aluno, né, ou um médico no programa de saúde da família que não tem experiência com úlceras vasculares ou qualquer úlcera, ele vai fotografar, ele já vai ter uma triagem, aí vai mandar aquela imagem para a gente, a IA já vai fazer uma triagem inicial para dizer se é emergência, não é emergência, o que é que tem que fazer, mas a resposta para ele só vai ser dada quando? Quando tiver um médico validando, que vai ser um especialista. Então, ele está tentando montar essa plataforma toda para funcionar nesse sentido. Né? Então, e aí, para surpresa nossa, o Google, né, lançou não o Gemini, mas um outro inteligência artificial do Google, que não comecei a usar ainda, mas que dizem que quem está usando isso aí, cara, resolve todos os problemas com imagem. E aí, quem está usando imagem na área médica tem que se render isso aí, e na realidade é você e a máquina para ganhar tempo, ganhar em volume, né? Do que efetivamente depende de você para encontrar tudo. É realmente uma coisa revolucionária e assustadora. Entendido. Aldemar, meu amigo, já são 9h20, 9h25 já quase, a conversa rendeu bem aqui. A gente deixar aqui, a gente vai até 10 horas conversando. Se abrir os microfones aqui, a gente vai até amanhã. Então, meu amigo, eu queria mais uma vez lhe agradecer. Vamos encerrar por aqui. Hoje, mais um Vascular Connect. Eu queria só chamar a atenção aqui, um dos motivos, né, que a gente né, que a gente faz essa sessão, uma das demandas, como a gente teve da diretoria da sociedade, foi justamente o pedido do pessoal, não só daqui de Salvador, mas principalmente a turma do interior, né, que não tá aqui em Salvador, quando a gente faz as reuniões presenciais. E só registrar aqui hoje aqui no chat, né, às vezes nem todo mundo coloca ali de onde veio, mas eu peço sempre que o pessoal coloque de onde acessa. Então, hoje a gente teve não só colegas aqui de Salvador na nossa sessão, mas de Santo Antônio de Jesus, de Jacobina, de Itabuna, de Vitória da Conquista, de São Paulo, alguns colegas também. Então, a gente teve uma turma aí bem variada, a gente consegue realmente chegar em algumas cidades que a gente não conseguiria aqui só com evento presencial. Então, agradeço também a presença dos colegas, né, que vieram, tiveram alguns residentes aqui presentes,
alguns alunos da Liga também, alguns colegas aqui são professores e sempre compartilham, né, a sessão aqui com alguns alunos da Liga. Lembrar que essa sessão nossa vai, então, ficar gravada, né? A gente disponibiliza aí, provavelmente no início da outra semana, é o tempo que a gente tem para o marketing, disponibilizar a gravação. E aí fica o acesso, não é aberto no YouTube, lembrando, né, a gente tem que ter, querendo ou não, algum cuidado, né, com acesso à especialidade de não médicos, de quem não é da área, para não estar usando informação muitas vezes de forma inadequada. Então, acessa ao YouTube para ter acesso a essa apresentação, quem recebe o link. Então, vou estar enviando posteriormente. Assim como o conteúdo aí que o Demar falou, lembrando, quem quiser, né, ter acesso a esse grupo de WhatsApp, que não tiver aqui nos outros grupos que eu já enviei, por favor, entre em contato. Acho que todo mundo por aqui tem meu contato. Entre em contato comigo, com a sociedade que a gente envia. E esse grupo do Aldemar aí é só até amanhã, às 9 horas, né? Se há alguma dúvida, quem quiser mandar mais alguma questão. E o que o Aldemar enviar aqui de link, eu vou compartilhando com vocês. O Aldemar, né, professor, como eu falei, mas falar aqui de novo, é professor da disciplina de cirurgia vascular lá da Uncisal, envolvido na graduação e na pós-graduação, e tem muito conteúdo aí na internet, muito, muito bacana, que a gente consegue aí gratuito, o Ademar deixa sempre aberto para orientação aí de projeto de pesquisa e da parte clínica diária. Então, Tiago, agradecer a todos aqui que participaram, que ficaram com a gente até essa hora. Agradecer mais uma vez a você, Aldemar, pela presença aqui. Já tinha algum tempinho que a gente não se falava, acompanho sempre ali pelos grupos de Maceió, que ainda participam ali da pós-graduação, mas te agradecer mais uma vez, ter aceito o convite para falar da gente hoje aqui. Acho que foi um bate-papo bem bacana, bem leve, né? Bem generoso aí. Deu para agregar bastante para todo mundo e não deixar aqui de te agradecer publicamente o apoio sempre teu aí, as orientações durante o meu período lá de pós-graduação do mestrado. Você foi fundamental para que eu conseguisse, né, o mestrado, assim como Marcelo Araújo está aqui também. Deixo aqui um agradecimento a Marcelo, sempre esteve muito presente, estava na minha banca, inclusive. Então, muito obrigado a Marcelo, muito obrigado a você, Ademar, mais uma vez. E só para a gente poder encerrar aqui, eu queria só te passar mais uma vez a palavra aqui, para você quiser fazer alguma ponderação final, alguma consideração final, a gente poder terminar esse nosso Vascular Connect de hoje. Ok. As considerações finais é que essa aula que eu dei, eu também gravei por aqui, né? Então, eu usei uma inteligência artificial, ela gravou todos esses comentários que eu fiz, a aula inteira, né? E aí vocês vão ver o recurso e a rapidez que é, né? Ao terminar essa aula aqui, para a aula, eu vou pedir para gerar um resumo. E aí vocês vão perceber, ver a qualidade do resumo, né? E aí vou mandar no grupo do WhatsApp 2 resumos. Um resumo curto, né? Que ele vai dizer, dar algumas informações, e outra, ele vai também dar um resumo detalhado. Então, ou seja, para perceber como é importante hoje essa coisa da inteligência artificial. E aí, principalmente, isso que a gente está fazendo agora, que é o uso da voz, que se imagina que vai ser a coisa mais importante. Então, é muito mais natural para o ser humano falar do que escrever. E aí, cada vez mais, as inteligências artificiais estão entendendo isso e tendo recursos para que a gente evite digitar e fazer tudo isso, né? Só comando de voz ele comece a fazer tudo que a gente quer. E aí, para finalizar, agradeço, né, Maurício, esse convite, e sempre que necessitarem, estou aqui à disposição, né? E que é importante aí rever os amigos, mesmo à distância, mas que é uma grata satisfação. Tranquilo. Obrigado, Neymar, mais uma vez. Bom, pessoal, obrigado a todos mais uma vez aí que estiveram presentes até agora. Boa noite final aqui a todo mundo. Vamos encerrar então essa sessão de hoje. É assim que a gente tiver disponível a gravação, eu vou estar enviando aí para todo mundo. Tá ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima sessão que a gente vai estar fazendo aí provavelmente no próximo mês. Grande abraço, boa noite a todo mundo.